Bom, gente, então agora eu vou passar a palavra para o Cláudio e para a Natália para eles seguirem aqui com a nossa programação de hoje. Cláudio, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado, Igor. Bom dia, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Agradeço também o interesse das pessoas de estar aqui com a gente nessa manhã. É legal aí, cada encontro desse, a gente perceber o quanto de coisa interessante a BTD está tocando. Não só mais, a gente não fica mais só restrito ao evento, mas uma agenda bastante extensa, com vários interesses aí, com a diversidade de horários e momentos. Bem legal isso. E essa manhã a ideia é a gente conversar um pouquinho com vocês como é que a gente deve enfrentar esse desafio de implantar uma universidade corporativa digital, se de fato esse é um desafio que é próprio para a minha organização, para que tipo de organização esse desafio é importante. Então, é trazer um pouco dessa reflexão, essa provocação, e depois a gente mostra ali um passo a passo de como vocês podem seguir nesse processo. E a gente também fica à disposição aí de depois enviar material adicional. A gente tem algumas planilhas, algum kit de material que ajuda também nesse processo. Eu sou o Cláudio Machado, eu sou líder técnico no DOT, respondo ali pelo time que desenvolve as soluções, e junto comigo aqui está a Natália. Natália, vamos dar um bom dia aí para o pessoal e você se apresenta Bom também. dia! Bom dia, pessoal. Muito bacana essa troca que a gente vai fazer aqui. E eu sou especialista de negócios em EdTech aqui do DOT e também atuo junto com o time comercial ali no desenho de estratégias e soluções para o mercado corporativo, de educação corporativa. E vamos Bacana, lá. vamos embora. No final, a gente vai abrir um tempinho para perguntas também e a gente consegue fazer uma troca. A primeira provocação é: por que implementar uma universidade corporativa, né? Então, Cláudio, para que isso? Eu preciso, isso é importante para o meu negócio. Não, isso só são para empresas grandes, para grandes empresas, uma média empresa não precisa disso. E o que a gente percebe hoje é que toda empresa hoje deve privilegiar um espaço para aprender, né? Não só para conseguir entregar mais valor para o negócio, mas também para reter talentos, buscar melhores pessoas, promover uma experiência para o empregado mais rica. No final de contas, quem gera valor, quem entrega resultados são as pessoas, né? Não adianta você ter processo, não adianta você ter tecnologia, se você não tem pessoas que sabem operar, pessoas que estão motivadas para operar, pessoas que têm atitude, que têm brilho nos olhos, né? Então, se você não transforma a sua empresa num espaço para aprender, você vai ter mais dificuldade para chegar a isso. E esse conceito de universidade corporativa ele pode ser entendido assim também, né? Como um projeto que ajuda você a aglutinar todas as suas iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento, e aí sim transformar a tua empresa num cenário que aprende. O outro desafio que a gente enfrenta muito é essa questão do digital, né? Mas por que digital, né? A gente tem alguns negócios, por exemplo, que a gente tem avançado muito com a educação digital, por exemplo, o agronegócio, que até então ainda era muito resistente por conta até de dificuldades tecnológicas, porque geralmente são grandes conglomerados que estão mais para o interior do Brasil, onde você tinha dificuldade de tecnologia e tal. E a gente já vem percebendo que isso já está sendo superado nesses últimos tempos. Mas, de fato, por que a educação digital, a educação à distância faz sentido? E aí a gente percebe hoje que a gente tem fatos, né? Não precisa nem apresentar argumentos, né? Então, a gente viu, por exemplo, no começo desse ano, a divulgação, por exemplo, do INEP, lá do Censo da Educação do Ensino Superior, que mostra que, em 2020, foi o primeiro ano onde, tanto na rede privada quanto na rede pública, a rede privada, já em 2019, a gente já tinha visto esse movimento. As matrículas no ensino superior à distância, elas tinham superado as matrículas no ensino presencial. Então, mostra que essa, de fato, é uma modalidade
que se consolidou no Brasil, é uma realidade, além de ser uma necessidade, ela é uma realidade. E nos últimos 10 anos a gente percebe que esse movimento no ensino superior ele quadruplicou, enquanto o ensino presencial ele subiu só 13% as matrículas. Então isso mostra que, de fato, na cultura de aprendizagem brasileira, esse tipo de iniciativa se acomodou. Se a gente olhar do ponto de vista de qualidade, até no ensino superior, que é medido pelo próprio INEP, com instrumentos de avaliação regulares e tal, a gente vê que é equiparável a qualidade da educação à distância com a qualidade do presencial. Não existe diferença sobre isso. Em alguns casos, é até superior o desempenho dos cursos à distância que dos cursos presenciais. Então, a gente conseguiu consolidar aí um fato que essa modalidade de educação ela não é pior, não deixa a desejar e não é uma lacuna que precisa ser ocupada por uma outra iniciativa. Ela é, de fato, um modelo de educação que a gente consegue desenvolver. Se a gente olhar para o cenário corporativo, né, sair do cenário de educação formal e vir para o cenário das empresas, a gente também percebe, até vendo aí o panorama da BTD do ano passado, né, o desse ano ainda deve estar para sair, né, Igor? O do ano passado, a gente já via alguns dados interessantes ali que mostravam como as empresas brasileiras estavam avançando com a oferta dessa modalidade de educação digital. Enquanto a gente via lá no começo da década passada ali ainda patinando essa oferta, ainda era ainda tinha uma inversão. Quando a gente já chegou agora em 2022, a gente viu que 69% das empresas já ofereciam essa modalidade de educação para os seus colaboradores, mostrando aí uma tendência muito similar ao que acontecia no ensino superior, né? Uma inversão dessa oferta, a gente privilegiando mais uma oferta de educação digital do que educação presencial, e aí até também potencializando o que, de fato, essa experiência de educação presencial oferece, né? Então, a gente consegue, na hora que a gente cria uma ação combinada, né, o digital com o presencial, você consegue explorar o melhor dos dois mundos e aí leva melhores resultados, né? Podemos passar para o próximo ali, Nath. Pois o que a gente pontua, né, ao porquê das vantagens disso, né? Por que eu devo, nessa minha primeira iniciativa, ou no redesenho das minhas iniciativas, ou se eu já tenho só uma educação, um modelo de universidade corporativa presencial, por que eu deveria também compor com o digital? Se vale a pena eu iniciar só pelo digital? E aqui a gente percebe, a primeira coisa logo é a questão de redução de custos, né? Então, isso já é bem consolidado, a gente consegue hoje oferecer muito mais com menos, né? A outra questão é a autonomia que você dá para o aprendizado, né? Então, você permite flexibilidade, você permite que o seu colaborador ele crie a sua própria trajetória, você consegue estabelecer limites nessa trajetória, né? Então, quando você escolhe corretamente as ofertas de capacitação, você dá para ele autonomia, mas essa autonomia está direcionada às necessidades do negócio, né? É diferente que ele fique livre completamente. Eu vou estudar astronomia, mas a astronomia não tem nenhuma ligação com as necessidades do meu negócio. Então, você consegue oferecer um portfólio de iniciativas que dá para ele autonomia e dá também retorno para o teu negócio. A outra questão é essa questão do incentivo à aprendizagem, né? Você oferece uma modalidade que é flexível, que ele consegue adaptar na sua agenda, ele consegue, não necessariamente ele precisa construir uma agenda que tenha que abrir espaço em momentos síncronos só para essa atividade. Você consegue oferecer modalidades totalmente assíncronas, de maneira que ele encaixa na sua disponibilidade. A outra questão é a possibilidade de você usar tecnologias mais inovadoras. A tecnologia por si só já atrai, né? Você tem aí um grande número de pessoas, principalmente na faixa etária, nas gerações que a gente vai estar interagindo,
que são em gerações que usam tecnologia já de maneira muito intensa no seu dia a dia, já se relacionam em diferentes momentos da sua vida privada e corporativa usando tecnologia. Então, nada mais próprio do que você levar para esse espaço também iniciativas de educação. Essa questão de retenção de talentos também, você conseguir fazer essa questão do alinhamento aí dos colaboradores com a missão, com a cultura da empresa, né? Então, você tem aí uma série de benefícios que você consegue listar para justificar esse investimento, justificar essa iniciativa. A outra questão também é que isso daí tudo não é opinião, né? Isso está baseado em dados e aí de pesquisas que são divulgadas aí por órgãos que a gente tem credibilidade e a gente percebe que são. Então, a gente acompanha, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que nos últimos anos ele sempre tem dedicado grande parte do esforço para comunicar e mostrar a importância da educação, é um excelente guia para onde a gente tem que ir, né? Mostrando lá as competências fundamentais, as necessidades de inovar em educação. E a gente percebe aí nas pesquisas tocadas pelo Fórum Econômico Mundial que essa modalidade de educação digital ela proporciona uma maior retenção de conteúdo, ela permite que o estudante ele desenvolva o seu ciclo de aprendizado no seu ritmo. A gente sabe que hoje a gente tem diferentes inteligências, diferentes estilos de aprendizagem, cada um aprende com um formato, com uma mídia e com um tempo diferente. E quando a gente coloca todo mundo, por exemplo, dentro de uma sala de aula, a gente tem que uniformizar todo aquele processo e na educação à distância a gente consegue que isso seja adaptável, mesmo você tendo uma oferta única, você consegue oferecer uma diversidade de formatos que propicia você abraçar um número maior de estilos de aprendizagem da tua audiência. Então, ok, Cláudio, é importante isso e por onde a gente começa, né? Eu já tenho diferentes iniciativas aqui dentro da minha organização, é mais uma iniciativa, eu consigo integrar todas essas iniciativas e o que a gente mostra aqui é isso, assim, certamente você já deve ter algumas iniciativas dentro da tua organização e o que você precisa fazer é integrar essas iniciativas, criar aí um fio condutor que integre todas elas, olhando muito para a questão da tua audiência, né? Então a gente coloca ali na esquerda ali eu falo o diagnóstico educacional, o projeto educacional, ali onde vai dar conta de ferramentas que mostram como é que você entende a sua realidade do ponto de vista do teu público, da tua audiência, da tua infraestrutura, da tua cultura, e a partir disso você vai conseguir então selecionar quais são as melhores ofertas. Depois é importante eu ter uma plataforma, eu ter um espaço que de fato eu vou conseguir integrar e fazer todas essas ofertas. Soft skills são excelentes iniciativas aí. Hoje a gente já está falando em power skills, né? Que é aquela questão que você junta o hard skill com soft skill e aí você pega aquelas competências que são de fato o suprassumo do que um profissional precisa ter. A gente tem programas de educação que são programas que a gente sabe que tem uma recorrência, são muito importantes. Então, um programa de onboarding é um programa que a gente tem que cuidar com muita atenção e é uma excelente iniciativa para você começar a fazer essa espinha dorsal. Outro programa também é a formação de líderes, né? Esses aí são o veículo condutor de todo esse processo, né? Então, cuidar de lideranças também é um caminho super interessante. Você junta isso também com outras iniciativas, né? Aqui no DOT, por exemplo, como é que a gente trata isso, né? Aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Aqui é casa de ferreiro, espeto de aço, né? Então, a gente tem, por exemplo, desde iniciativas que são totalmente autônomas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um programa Sofia,
que é um programa que, a partir do PDI de cada profissional, ele tem uma verba que ele consegue buscar iniciativas de educação que ele gostaria de investir para o seu desenvolvimento. Ele também, além dessa verba, ele também tem uma carga horária disponível para isso. Então, ele tem 40 horas que ele pode, no ano, dedicar a processos de desenvolvimento que ele, de sua livre escolha, lógico que alinhados com o PDI. A gente tem o DOT Academy, que é uma plataforma que tem conteúdos, experiências, diversas iniciativas lá. A gente tem um outro programa aqui, que é o DOT Knows, que é um programa mais de educação entre pares. Então, quando você domina um conhecimento, você tem um conhecimento que você julga que seja importante para dividir isso, você submete isso, tem uma equipe de curadores lá do nosso time de pessoas e culturas que montam, então, essa programação, e a gente tem rotineiramente, assim como a gente tem esses encontros aqui na ABTD, encontros de compartilhamento de conhecimento, que os próprios empregados são os agentes dessa transferência de conhecimento. E tudo isso está amarrado num programa de uma universidade corporativa dentro do DOT, no DOT Academy. Então, é uma maneira que a gente pode fazer isso. Pode retornar para o último ali, por favor, Nath? A outra questão também que a gente quis pontuar aqui com vocês é essa questão da importância da universidade corporativa como um fio condutor de toda a jornada do colaborador, né? E a gente vê hoje muito no RH falar em employee experience, hoje tudo é experiência, né? No mundo hoje a gente tem valorizado muito essa questão da experiência, e a universidade corporativa é um excelente aliado para fazer o fio condutor dessa questão de você promover uma melhor experiência para o teu empregado. E isso começa lá no início dessa jornada, né? no onboarding. Hoje a gente já percebe em várias organizações que está estendendo esse onboarding para um pré-onboarding, né? Então, no momento lá de recrutamento e seleção, aquele primeiro momento onde eu me coloco para o mercado, que eu vou buscar talentos, ali as empresas já estão distribuindo conteúdos, já estão mostrando traços da sua cultura, já estão mostrando competências fundamentais e ajudando esses colaboradores a se desenvolverem, esses possíveis colaboradores a se desenvolverem nessas competências que são core para o seu negócio. A gente já percebe hoje esse movimento em algumas organizações, estendendo esse onboarding também para o processo seletivo, para aquela pessoa que ainda não é um colaborador da empresa. Então, a gente segue ali com o onboarding, então, como uma grande cartão de visita desse empregado, e a universidade corporativa, então, pode já começar a se mostrar nesse momento. Depois a gente tem todo o processo ali de treinamento e desenvolvimento, de capacitar para os desafios, para os novos desafios. Depois a gente tem aquele momento de transição, né? Para onde eu vou? Eu vou privilegiar uma carreira técnica, eu vou privilegiar uma carreira de gestão, e aí você tem novas competências para serem desenvolvidas visando esse processo de desenvolvimento de carreira. E a gente não colocou ali, mas até o fim dessa jornada também, a universidade corporativa pode contribuir. Então, naquele momento de desligamento, naquele momento de que está se encerrando essa jornada, a gente já encontra muitas organizações, principalmente na indústria, isso acontece muito, né? Quando eu estou desinstalando uma planta, quando eu estou fazendo uma mudança de negócio, ou então lideranças também, você oferece várias iniciativas de também desenvolvimento para contribuir com essa nova jornada do teu empregado que está encerrando aquela jornada contigo e vai iniciar uma nova jornada. Então, a universidade corporativa também pode oferecer aí um programa para desenvolvimento, seja para processos de aposentadoria, seja processos até de transição de carreira, mudando de negócio. Então, tem várias iniciativas que a universidade corporativa também pode participar. Então, a gente consegue perceber que a universidade corporativa consegue percorrer toda a jornada do colaborador. Podemos, Nath? Aqui a gente trouxe também um conceito que eu acho que é muito importante, e a gente percebe hoje que, às vezes, as empresas às vezes negligenciam isso. De fato, não é uma iniciativa, talvez, que você precise cuidar num primeiro momento, mas num segundo momento, quando você consegue ganhar mais robustez, quando você consegue ter um conjunto de conteúdos mais importantes, é super importante a gente pensar
na maneira como a gente organiza o nosso portfólio de ações e como a gente dá acesso mais facilitado a esse portfólio de ações de desenvolvimento para os teus empregados, até para facilitar a tua gestão, para facilitar o acesso. Isso também é uma ferramenta que é importante para ver se você está investindo nas ações de desenvolvimento que, de fato, são core para o seu negócio ou não. Então, você fazer uma organização da tua oferta de conteúdos em trilhas, onde você consegue ver, associar cada ação de desenvolvimento a que competência você está desenvolvendo, a cada competência você associar que processo-chave de negócio isso está ligado, e aí que conjunto de pessoas, que cargo, que funções, de fato, devem ter essas ações de desenvolvimento como prioritárias, outras que podem ver isso como acessórias. Isso vai te ajudar também a comunicar melhor os resultados, a te direcionar melhor que ações de desenvolvimento impactam determinados indicadores de negócio, e na hora que você tiver que apresentar o ROI do teu negócio, vai ser muito mais fácil. Então, esse processo de organização em trilhas é um ponto interessante que a gente deve cuidar. Ok que a gente não faça isso num primeiro momento, mas isso deve estar no radar, num processo de desenvolvimento de maturidade dessa tua oferta de universidade corporativa. É super importante olhar para isso, e por isso que a gente deu esse destaque aqui para ficar como uma dica, né? Ficar como um highlight para escrever aí, que de fato isso faz a diferença. A gente já percebeu o quanto isso é importante nas diversas organizações que a gente atendeu aí ao longo dos anos. Bom, agora eu deixo, Nath, como é que, depois dessas provocações todas aí, como é que a gente começa isso, né? Por onde começa? Qual é o primeiro passo? Como é que eu inicio? E aí a Nath agora vai nos mostrar aí como é que a gente pode organizar toda a nossa ação para, de fato, você sair com um projeto ali de implantação de uma universidade corporativa digital. Perfeito. O Cláudio já deu aí, então, um super panorama geral, né, de tudo que é necessário para a gente pensar em universidade corporativa digital. E agora mostrar, então, de uma maneira mais estruturada quais são os 6 passos aqui que a gente considera fundamentais quando a gente vai criar essa universidade corporativa digital, né? Então, começando com o planejamento estratégico, que é, basicamente, eu tenho que olhar para os objetivos de negócio da empresa, olhar para o planejamento estratégico da empresa, para entender, né, onde eu quero chegar, qual é a minha missão, quais são os meus valores, e tudo isso vai ser um norteador para a criação dessa universidade corporativa. Porque a gente precisa ali de colaboradores que tenham competências para que a gente consiga atingir os resultados esperados da empresa, né? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer nessa etapa. Então, que problema que eu quero resolver? A gente está no momento certo aí para implantar? Qual que pode ser esse primeiro passo? Então, tendo aquele panorama geral ali do Cláudio, que o Cláudio colocou, a gente pode ver, eu vou começar por um LMS, eu já vou começar por um programa de onboarding, qual que é a minha dor no momento, qual que é a minha maior dor, e aí a partir disso a gente consegue traçar então um plano ali para iniciar essa universidade corporativa, ou até mesmo fazer o caminho mais robusto, né, que é fazer um diagnóstico, um projeto educacional, para de fato ter bons alicerces para essa universidade corporativa, né, e é muito importante que a gente tenha o patrocínio da liderança nisso tudo, né? Então, os líderes e os gestores, eles também devem estar engajados nessa missão, nesse propósito de disseminar o conhecimento e a importância, né, do desenvolvimento profissional do colaborador. Eles precisam estar engajados, né, sensibilizados e saberem da importância de participar daquelas iniciativas ali de treinamento e de desenvolvimento. Né? Tudo isso muito ligado com o propósito da empresa e da universidade corporativa. E aí, então, pensando nesse caminho mais robusto, a gente tem um primeiro passo que seria o diagnóstico educacional, que é esse grande estudo ali, esse grande mapeamento
do cenário atual da empresa. Então, eu preciso mapear os perfis que eu tenho de colaboradores, qual que é a faixa etária, qual que é a escolaridade deles, quais são os hábitos digitais, né? Por onde eles consomem conteúdo, que tipo de mídias fazem mais sentido para esse colaborador, eles vão gostar de consumir vídeos, eles costumam consumir podcasts, não vai dar certo trabalhar com muito conteúdo textual, precisa ser uma coisa ágil, flexível, que ele consiga ver ali em qualquer momento do dia. Eles vão ter também dispositivos tecnológicos adequados para consumir essa solução de treinamento, por exemplo. Então, tudo isso a gente precisa ter mapeado para nortear as nossas decisões ali depois que a gente vai ter para iniciar essas iniciativas de treinamento, né? A gente tem também preferências de aprendizagem que precisam ser consideradas, né? É um pouco que eu falei dos formatos, mas também saber que a gente trabalha com um público diverso e que tem diversos estilos de aprendizagem, né? Então, tem pessoas ali mais sinestésicas, mais visuais, mais auditivas, e a gente precisa considerar tudo isso. Então, às vezes, um bom caminho é pensar numa solução que mescle todos esses tipos de recursos e mídias, né? Não atacar só um formato, por exemplo, ter uma solução que seja mais abrangente. E depois, as necessidades de treinamento, né? Então, quais são as principais competências ali que eu preciso trabalhar de forma mais urgente, de forma mais prioritária? Quais são as dificuldades que os meus times estão enfrentando? Quais são os desafios, né, que a empresa tem ali pela frente? E a partir disso, então, traçar uma estratégia de treinamento. Qual vai ser essa trilha, então, mais adequada para a gente seguir, né? Que é um pouco daquela estrutura que o Cláudio mostrou, né? A gente pode partir de competências, a gente pode partir de processos que precisam ser reforçados ali dentro da empresa, e a partir disso entender qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Que é Nath, um ponto ali muito importante. Uma coisa legal, Nath, da gente destacar é que essa etapa aqui, onde você olha para o teu público, você vai entender características, necessidades ali. Esse é um passo super importante que impressiona um indicador lá na frente que é vital para vocês, que é o engajamento, né? Então, aqui, até hoje, a gente está na era do né? De colaboração, de todo mundo fazer junto. Então, você já começa a engajar a tua audiência aqui, né? Na hora que você vai entender, de fato, as preferências, você vai entender as necessidades, quer dizer, você chama o teu público para o projeto, para desenvolver junto contigo. E você tem hoje uma infinidade de ferramentas que te ajudam a fazer isso, né? A gente abre um Google Forms ali e você, então, consegue ter um questionário ali com 10, 15 perguntas de preenchimento super rápido. Você consegue coletar ali dados importantes que vão te direcionar ali quais são as suas melhores escolhas, seja de formato, seja de temas. Você tem também matrizes de priorização que te ajudam a priorizar, e aí você consegue comunicar para a tua audiência também, olha, coletei esses e esses aqui, os prioritários são esses, vamos começar por aqui, por esses formatos. Então, aqui nasce as suas iniciativas de engajamento. Na hora que você consegue escutar e perceber com clareza as necessidades da tua audiência, é o que vai te fazer depois, lá na frente, ter a diferença. Aqui, por exemplo, é que vai te diferir o caminho. Se eu sigo para uma iniciativa de construir algo próprio, customizado, com a minha cara, ou eu vou para uma iniciativa de comprar títulos prontos, que às vezes não tem um fit cultural com o que eu estou precisando, com o meu público. Então, às vezes, é melhor você privilegiar ter menos ofertas, mas que sejam super direcionadas para o teu público, do que você ter um portfólio de ofertas gigante e não tem nenhuma relação direta com eles, eles que vão ter que entrar naquele emaranhado lá para, de fato, procurar. O nome pode parecer robusto, pode parecer complexo, mas é um passo que é simples de ser feito se você tiver organização, se você tiver
de fato, enxergado a importância dessa iniciativa. Perfeito. E é com isso que a gente consegue também definir soluções mais adequadas para aquele público, né, com mais assertividade. Então, às vezes, a gente pode pensar ali inicialmente, nossa, um curso gamificado vai ser muito legal para esse público, ou enfim, fazer uma solução no metaverso. Mas quando você vai ver o contexto ali daquele público, quais de fato são as necessidades, as ferramentas que eles têm disponíveis, às vezes não é o melhor caminho, não é o que vai atingir ali o melhor resultado. Então, isso é importante considerar. E para realizar esse diagnóstico, como o Cláudio falou, a gente tem diversas ferramentas, né, como um formulário ali de pesquisa, para depois a gente analisar esses dados e, a partir disso, colocar uma análise educacional em cima também. Ou também outros métodos, né, como fazer grupos focais, com colaboradores, com a liderança, com a gestão, fazer workshops, esse trabalho em conjunto. E principalmente analisar o que já é feito hoje na empresa, né, em termos de treinamento. É 100% presencial, como são essas iniciativas, como elas estão estruturadas, e a partir disso, desse diagnóstico, a gente pode, então, traçar ali um caminho mais adequado, né? E com isso, tendo como base todas essas informações que a gente levantou e analisou ali na etapa do diagnóstico, a gente consegue começar a estruturar e consolidar um projeto educacional para essa universidade corporativa. Então, ele é muito importante para deixar bem claro, né, quais são as diretrizes educacionais que eu vou seguir, que fazem mais sentido para esse público, né? Quais são os conteúdos que eu vou começar a trabalhar em cada trilha, por exemplo, né? Quais são os cursos que compõem aquela trilha, começar a fazer esses mapas didáticos, né, de como eu vou trabalhar dentro da universidade corporativa. Também, quais são as estratégias educacionais e metodologias? Então, eu vou utilizar metodologia ativa, andragogia, o PBL ali, aprendizagem baseada por problemas ou por projetos. Eu vou utilizar microlearning, e com isso vem ali os formatos também, né? Se eu vou utilizar cursos via WhatsApp, por exemplo, para um público que não tem ali uma estação fixa de trabalho, não tem muito tempo disponível e precisa de um conteúdo curto ali de fácil acesso. Então, pode ser que nesse momento eu veja que cursos via WhatsApp seja ali o melhor caminho. A arquitetura ali de aprendizagem, então, quantos módulos aquele curso vai ter e tudo mais, quais são os sistemas de avaliação que eu vou utilizar também, isso é importante em termos de treinamento, se eu preciso ter indicadores e métricas ali que eu quero acompanhar para ver realmente o andamento da turma, ver se todo mundo cumpriu ali com o curso e como eu quero avaliar esses alunos, né? Se eu quero que eles completem, por exemplo, 70% ali de aprovar, tenham 70% ali de acerto na avaliação final, por exemplo, ou se não, eu só vou ter atividades formativas ao longo desse curso. E tudo isso, enfim, são escolhas que a gente consegue fazer nessa etapa de projeto educacional. Uma coisa legal e também, também ali... Oi. Eu ia pensar ali também, para a gente pensar também nesse momento ali de arquitetura de aprendizagem, que a gente vai refletir ali sobre iniciativas formais, né, cursos, ofertas e tal, seja cursos presenciais, à distância, híbridos e tal, e também iniciativas informais, né? Por exemplo, hoje, quando a gente abriu a reunião aqui, o Igor estava falando ali do clube de leitura, por exemplo. O clube de leitura é uma iniciativa de educação informal. Isso pode estar dentro do teu guarda-chuva da tua universidade corporativa. Você pode reproduzir essa iniciativa que é feita de maneira aberta para uma iniciativa fechada dentro da própria empresa, organizar clubes de leitura, né? Ou então educação entre pares, como a gente tem lá no DOT, o DOT Knows. Então, várias outras iniciativas que não sejam só de educação formal, né? A educação, por exemplo, no trabalho ali, né? Eu estruturar, eu criar roteiros, eu privilegiar, por exemplo, aquele profissional que tem habilidade para treinar os outros profissionais em campo, aprendizagem durante o trabalho. Então, você tem várias iniciativas de educação
que você pode estruturar e potencializar, né? Às vezes, essa iniciativa de educação no trabalho já acontece, isso já e fica restrito, às vezes, ao que acontece na área, né? E sem método, sem ferramentas que ajudam, né? Então, na hora que você monta um guia, na hora que você leva ferramentas de avaliação para mostrar, por exemplo, para esse treinador como é que ele deve, de fato, avaliar o progresso do treinando, como é que você leva, por exemplo, ferramentas de feedback para ele conseguir comunicar melhor esse progresso. Então, na hora que a gente está pensando em arquitetura de aprendizagem, a gente está pensando em todas essas iniciativas que fazem sentido para um espaço de educação dentro da tua empresa, né? A universidade corporativa ela tem que aproveitar todos os espaços de aprendizagem que a tua empresa oferece e não ficar restrito exclusivamente à plataforma, à sala de treinamento. A gente tem que oferecer iniciativas que ajudem a marcar presença em todos os momentos, em todos os locais da empresa, né? Perfeito. Bom, a gente já falou de bastante coisa aqui, né? Só para mostrar o checklist que a gente está construindo. Então, a gente já falou sobre planejamento estratégico, que é esse passo fundamental ali do começo, entender quais são os objetivos, a visão estratégica da empresa. O diagnóstico educacional, que é todo esse mapeamento, esse levantamento de informações e dados que vão ser muito importantes para eu tomar decisões ali no projeto educacional, né? Onde eu vou, de fato, consolidar qual é o plano de ação, qual é o caminho a seguir, qual é a metodologia, se eu vou ter um LMS já nesse momento, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, enfim, qual é a plataforma que eu vou utilizar, como que eu vou transmitir esses conhecimentos, e quais os conhecimentos, né, de fato. E aí, eu vou seguir, então, e a gente tem mais 3 itens nesse checklist: o plano de comunicação, análise dos resultados e o manual de operações. Eu vou seguir aqui. Ô, Nath, eu acho que é legal a gente pontuar aqui para a turma que, nesse momento, né, quando a gente vence essas 3 etapas, a gente encerrou aquele momento de planejamento, né? Até aqui a gente estava se preparando. Como é que nós vamos iniciar, de fato, essa ação? Como é que nós vamos botar o bloco na rua? Como é que nós vamos sair, né? Então, você começou lá no planejamento estratégico, olhando para onde a empresa quer chegar, para as necessidades do negócio, necessidades atuais e futuras, e aí é o primeiro direcionador para você, né? Então, vai te apontar para onde você tem que ir, né? A gente viu, por exemplo, agora nesse momento aí, nessa era de pós-pandemia, muitas empresas tiveram que adaptar seu negócio, e aí por isso surgiram novas competências. Muitas empresas enxergaram novas oportunidades de negócio, e aí surgiram novas necessidades de capacitação, novas competências para a sua área. Então, você teve muita movimentação por conta desse cenário mundial que a gente foi pego, né? Então, você olha ali no planejamento estratégico, você teve esses direcionadores. Depois que você entendeu ali o que a empresa precisa, você vai entender do teu público, né? E o meu público? Quais são as características, preferências, necessidades do ponto de vista deles? Às vezes eu não tenho um instrumento formal para identificar que competências ele quer ou não. Eu vou lá e pergunto para o líder. Às vezes o líder faz isso de uma maneira informal e às vezes ele está selecionando. Com esse diagnóstico, a gente já conseguiu realinhar e potencializar orçamentos de investimento porque estavam investindo errado, estavam investindo em ações de desenvolvimento que não faziam sentido para o público, que o público já conhecia, e isso te trazia também problemas de engajamento, porque o que você precisava, de fato, capacitar não capacitava, e capacitava naquilo que a tua audiência já tinha domínio. Depois que você tem todos esses achados, você já sabe o que a empresa precisa, você já sabe o que a tua audiência precisa, você fez esse casamento dos dois, aí você vai para o como, né? Então, o projeto educacional então tá, como eu vou fazer agora? Quais são as escolhas que eu tenho que fazer para atingir todos esses objetivos que eu tenho aqui dentro dessa minha realidade? E aí você tem esse projeto educacional que vai te dizer o como. E aí, a partir do como, você parte para as ações, né?
Então, quais são as ações mais prioritárias e tal. Então, os próximos 3 passos que nós vamos ver aqui, a gente já entra para a ação, para a fase de implementação desse projeto, né? Como é que, de fato, eu vou começar a tocar essa minha universidade corporativa? Bom, então a gente parte ali para o plano de comunicação, que é uma frente muito importante quando a gente vai lançar trilhas ali de treinamento e desenvolvimento, quando a gente vai, de fato, lançar essas iniciativas, né? Então, por exemplo, criei um LMS para essa universidade corporativa, coloquei uma trilha ali composta de vários cursos, e todos eles com muita qualidade educacional, né? Porque a gente fez todo aquele planejamento que a gente comentou ali nas etapas anteriores, a gente sabe qual é os formatos mais adequados para esse público, as preferências, quais são as dores, quais as competências que eu quero treinar. E só que não adianta a gente fazer tudo isso, criar ali a estrutura e o conteúdo, se a gente não consegue comunicar e engajar tudo isso, né, ali com os colaboradores. Então, a gente precisa fazer ações de educomunicação, por exemplo, que façam com que esse colaborador venha para a solução, valorize esse momento, valorize esse espaço de aprendizagem, essas iniciativas que a empresa ali criou, e que, de fato, assim, ele se sensibilize, ele entenda a importância daquilo. E, para isso, eu também preciso fazer um estudo ali, uma definição de qual é o tom de voz que eu preciso usar com esse público, a linguagem que eu vou utilizar. Então, ela, por exemplo, ela pode ser uma linguagem muito simples, mas só que muito objetiva, muito clara, e dependendo do público, a gente pode até usar aquele toque de humor. Aqui no DOT, a gente sempre recebe os reportes DOT ali no formato de e-mail, e sempre a gente tem uma chamada bem divertida para eles, né? Se comunicando com alguma trend do TikTok, alguma coisa, um evento que está acontecendo no mundo e tudo mais, sempre com um tom de brincadeira. E isso acaba fazendo com que a gente queira abrir aquele e-mail, ler aquele e-mail e ter aquele momento de aprendizado informal, mas que compõe todas essas estratégias ali de educação da empresa. Eu posso pensar em estratégias de persuasão também, ou seja, se eu tenho um treinamento específico, por exemplo, para vendedores, ou para liderança, eu posso deixar bem claro para eles o que eles vão ganhar com esse treinamento, fazer com que eles percebam que aquilo vai ser importante não só para a atuação deles dentro da empresa, como para eles no sentido de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional e posicionamento dele no mercado, né? Então, eu isso também ali para esse colaborador. Enfim, e mostrar para ele, olha, que é fácil, né? Que é fácil utilizar aquele curso, a navegação é interessante, eu estou utilizando recursos que de fato são relevantes ali, um conteúdo relevante para esse público, e utilizando os canais também que eles mais acessam. Então, por exemplo, a gente pode compartilhar cards via WhatsApp ou via intranet também, se a empresa tem algum canal de comunicação. Se eu vou fazer e-mail marketing, fazer um banner ali para a plataforma. Então, tudo isso, todas essas peças, elas vão acompanhar toda essa ação ali de lançamento dessa trilha, dessa universidade corporativa. E a gente pode pensar nessas ações pensando tanto no lançamento da universidade corporativa, quanto no lançamento de cada trilha e cada curso. Como que eu vou fazer para não só ver a ação de treinamento como uma coisa isolada, mas sim com várias ações ali ao entorno que vão promover o engajamento. Então, como que eu faço, primeiro, essa mobilização, essa captação de matrículas no início da solução, essa sensibilização, como que durante ela eu ainda disparo conteúdos, né, via e-mail marketing, via WhatsApp e tudo mais, para chamar a atenção desse colaborador para o curso, e ao final, né, que ações que eu posso fazer de reforço para esse conhecimento, como que eu posso compartilhar
boas práticas, como que eu posso trazer o conteúdo que foi visto ali naquele curso para a prática, para o dia a dia ali do colaborador. Eu posso fazer um grupo de conversa, de troca de vivências, né? Então, é sempre importante a gente pensar em todas as ações que vão compor esse treinamento. Eu acho que é legal, né, Nath, a gente pontuar que um plano de comunicação, essa estratégia de comunicação, ela tem que ser incorporada à tua estratégia de ensino e aprendizagem. Assim. Hoje a gente percebe que não dá para dissociar comunicação da educação, né? Principalmente quando você está pensando numa jornada de aprendizagem completa, que você não olha só o curso, né? Então, você olha ali o antes, como é que eu motivo, mobilizo a minha audiência para ir lá e fazer o curso, e o depois também, né? Como é que eu faço com que essa audiência consiga, de fato, colocar esses conhecimentos na prática? Como é que eu celebro essas conquistas, né? Então, você tem várias ferramentas de comunicar. Eu posso criar um observatório de boas práticas e aí começar a divulgar boas práticas a partir dali. Hoje, a gente percebe que as ações de educação que mais têm sucesso nas organizações são as ações de educação que pensam de maneira integrada as estratégias educacionais, as estratégias de aprendizagem, junto com as estratégias de comunicação. Esses dias eu estava conversando com uma empresa com uma audiência de primeira liderança, idade ali de 18 a 25 anos, e a gente propôs uma estratégia de comunicação no TikTok. E aí ele falou, pô, Claudio, você tá louco? Que TikTok? TikTok é só dancinha, não sei o que e tal. E, cara, vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Vamos lançar uma pesquisa no teu público e perguntar para o teu público que tipo de conteúdo ele consome, em que ferramentas ele usa e tal lá. E o TikTok estava lá, estava no topo da lista, já consumindo conteúdo. Se você vê hoje várias iniciativas de difusão de conteúdo dentro do TikTok, o TikTok virou, de fato, para uma camada interessante de público aí, um veículo de informação, de entretenimento e tal. Então, quando você está num processo de educação, às vezes você tem que ocupar esses espaços também. Eu estava numa realidade que tem uma dispersão geográfica gigantesca. É difícil a gente fazer essa amarração. Às vezes você tem que usar outros instrumentos onde o teu empregado está também, até para ele ver significado naquilo. Então, você não negligenciar essa estratégia de comunicação é também um fator crítico para o sucesso. Não dá para pensar isso como um puxadinho, eu vou ver depois eu mando um e-mail ali. Quando você pensa de maneira integrada, no momento que você está construindo a sua solução, você consegue, de fato, construir uma linha que é percebida pela tua audiência do começo ao fim, né? Não é uma coisa que foi encaixada. E aí faz muito sentido. Hoje aqui, quando a gente vai desenvolver uma solução, a gente já pensa nesse tripé, né? Como é que eu engajo, como é que eu mantenho aqui, eu trago, depois eu tenho que manter ele até o fim, depois eu tenho que ajudá-lo a, de fato, colocar isso em uso, e depois como é que eu transformo ele em alguém que dissemina isso, né? Como um nó de rede. Como é que eu faço ele, de fato, proporcionar e dividir esse aprendizado que ele teve? Porque daí também ele vira um agente de engajamento, né? Ele acaba virando o embaixador daquele curso. Então, como é que eu ajudo ele a fazer isso? Que instrumentos eu crio para fazer isso? Então, quando eu tenho um observatório de boas práticas, a gente vai lá, vai identificar quais são as boas práticas que estão em curso, vamos dar luz para isso, vamos dar protagonismo para esse colaborador, trazer ele para o centro, mostrar como ele está fazendo, dar voz para ele. Hoje a gente tem várias ferramentas. Você pega um celular hoje, mesmo os celulares medianos, eles têm uma excelente capacidade de captação. Então ele mesmo pode ir lá filmar, falar na linguagem dele, não precisa ser nada muito rebuscado. Você consegue fazer, às vezes, coisas que o próprio colaborador vai lá, captura, e você, com uma edição, com uma estruturação, você consegue ter um material de altíssima qualidade e que impacta de sobremaneira a tua audiência. Então, você tem, às vezes, coisas simples, mas que, se não forem bem pensadas, você não consegue fazer. Se você não vê que isso é importante,
você não consegue... eu não preciso contratar uma agência de comunicação para fazer isso, mas eu preciso entender que isso é importante e aí pensar em iniciativas que às vezes eu já faço. Vou chamar quais são os seus parceiros internos que são importantes? Eu tenho um time de comunicação dentro da empresa, vamos chamar o time de comunicação para nos ajudar aqui. Certamente você vai ter gente lá que pensa isso de maneira interessante e vai te dar insights para isso. Então, não negligencie essa parte de comunicação, ela vai ser um diferencial importante para o sucesso dessa iniciativa. Seguindo, então, aqui com o nosso checklist, a gente tem a análise dos resultados, que beleza, a gente já conseguiu implementar todas essas ações, né, de treinamento, todas essas trilhas, os cursos, com todo esse aparato ali que o Cláudio comentou. Então, ter a comunicação, é importante eu pensar também como que eu vou mediar, se eu vou ter uma equipe que também vai acompanhar o desempenho desses alunos no curso e promover ali, de repente, momentos de troca, né, de aprendizagem, de ter um fórum, de ter momentos síncronos, de ter algum momento presencial, por exemplo, se a estratégia for híbrida. Então, depois que eu concluir tudo isso, é importante eu analisar quais são os resultados que a gente conseguiu atingir com esse treinamento, até para que a gente consiga identificar possíveis melhorias que a gente possa fazer numa próxima turma, por exemplo, né? E também até durante essa ação de treinamento é bom eu acompanhar, porque de repente a gente pode ter ali, fazer alguma ação no meio do andamento daquela turma, principalmente ali na frente de educomunicação, para que eu consiga melhorar os índices, né, daquela turma de engajamento, né, de conclusão. E aí aqui, quando a gente pensa em resultado, é muito importante que, na verdade, esse resultado já esteja mapeado ali no começo da ação de treinamento. Então, antes de eu, de fato, fazer o curso, implementar aquele curso, eu preciso saber quais são os resultados que eu quero atingir com ele. Tanto no sentido de objetivos de aprendizagem, né? Como que eu quero que aquele colaborador saia ao final do treinamento? O que eu quero que ele transforme? Que transformação eu quero provocar nele? Isso também, e também os resultados na empresa. Tem algum indicador que eu quero melhorar da empresa? Eu quero melhorar o resultado de vendas, por exemplo? Tem algum processo que eu preciso melhorar? E quais são as métricas, quais são os indicadores que eu posso observar na empresa que vão indicar que, poxa, talvez esse treinamento ele tenha gerado resultado, tenha trazido impacto ali para aquele resultado estratégico da empresa. Aí sim que eu vou conseguir, então, tem aqui uns itens que a gente colocou, medir tanto a reação ali de aprendizagem do próprio aluno ao final do curso, né? Então, saber medir o nível de receptividade dos colaboradores através de uma pesquisa de satisfação, por exemplo, que aí eu consigo identificar o que deu certo, o que não deu, o que pode ser ajustado. Evidências do ganho de performance. Então, é aquilo que eu falei, de saber quais são os indicadores e as métricas que eu vou acompanhar e vou conseguir saber se a gente teve, de fato, uma melhora ali de performance daqueles colaboradores e, com isso, os resultados para o negócio, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente todos esses pontos depois do treinamento, né? Tanto antes para saber qual é a melhor forma de aplicar isso e depois para eu medir se de fato foi assertivo e como eu posso fazer diferente, né? A gente, um dos nossos valores aqui no DOT é que a gente sempre pode fazer diferente e melhor, né? E isso não é diferente quando a gente pensa numa ação de treinamento e numa trilha educacional. Ô, Nath, eu acho que é legal aqui a gente dividir, de fato, assim, se a gente olhar aqui, qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio está no segundo e no terceiro item, né? Evidência de ganho de performance e resultado para o negócio. Esse que o gestor vai estar preocupado mais com esse daqui, na hora que você tiver que discutir o orçamento do próximo ano, agora a gente está chegando aí no momento de orçamento, é aqui que você tem que sentar e justificar. Reação de aprendizagem
é tranquilo, isso já está dominado e tal. E esses 2 pontos aqui, a gente percebe mais claramente a importância da gente planejar bem, né? E aí que a gente fala, você tem que começar pelo fim, né? Você tem que olhar qual é o meu problema e, a partir desse problema, que ação de educação eu estou desenvolvendo, né? E aí, quando a gente olha lá para aquela etapa inicial do planejamento, que a gente falou, vão alinhar isso com planejamento estratégico, com a necessidade do negócio. Naquele momento lá que você está fazendo aquela reflexão, você já vai começar a pensar como é que você vai demonstrar o teu resultado. Você começar a desenvolver e depois, no final, você pensar como você vai justificar esse resultado, o teu esforço vai ser muito maior. Então, naquele momento que você começa a pensar aqui, que indicador faz sentido? Eu estou tendo custo de manutenção está alto. O custo de manutenção está alto, então o que impacta um alto custo de manutenção? A manutenção está sendo feita de maneira correta? Tem manutenção periódica? É a operação que está sendo feita de maneira correta? Então eu tenho que atacar a operação? Então, junto com a área, junto com o demandante, é que a gente tem que começar a fazer esse tipo de provocação para você conseguir correlacionar a tua ação de desenvolvimento com alguma evidência de performance do negócio. Então, o momento da escolha do tema, da escolha das suas ações educacionais, são fundamentais para como você vai comunicar o resultado. Naquele momento ali, você já tem que estar ligado nisso. Buscar indicadores que sejam... não adianta buscar um indicador muito grande que depende de muita coisa. Eu preciso aumentar a venda, eu preciso aumentar a produtividade. Para você aumentar a produtividade, você tem que ir quebrando isso. O que antes eu preciso fazer para conseguir aumentar a produtividade? Eu tenho que ter melhor, a máquina tem que estar disponível. Então, você tem que começar a ajudar a tua área de negócio a fazer essa reflexão para você conseguir correlacionar. Lá, quando a gente falou em trilhas, é um pouco isso, né? A gente olhava o processo do negócio, dentro do processo, que competências são importantes, dentro de que competências são importantes, então, quais as ações de desenvolvimento eu conseguia fazer. Então, ali você correlacionava ação, desenvolvimento a processo fica muito mais fácil você linkar com o indicador, e aí você consegue mostrar resultado, né? Você consegue ver o antes, consegue ver o depois. Essa disciplina de análise de resultados é uma disciplina mega complexa. Você tem aí várias metodologias para fazer isso, mas é importante você pensar, é importante você comunicar, é importante você começar a fazer. Nem todas as ações de desenvolvimento elas são capazes de terem uma análise de resultados altamente criteriosa. Eu vou conseguir quanto é que eu mostrei aqui de ganho para o negócio. Vou fazer a tradução disso em volume financeiro. Isso é muito difícil para você ter, de fato, uma medição correta. Eu, em quase 20 anos de carreira, consegui fazer isso em um projeto. A gente fez um teste AB, a gente separou as 2 audiências, a gente estava implantando uma metodologia nova, e como a gente conseguiu, então, comprovar? Fizemos um isolamento estatístico daquilo, fizemos uma regressão estatística para expurgar, de fato, o ganho natural, e ali, de fato, eu tinha, está aqui, ó, mas isso era uma ação complexa que demandava uma mudança, um turnaround no negócio muito grande, que a gente, de fato, tinha que mostrar que aquilo ia fazer sentido. A maioria das iniciativas não são assim, mas se você tiver o cuidado de conseguir correlacionar a uma iniciativa do negócio, a tua maneira de comunicar o resultado vai ser muito mais efetiva do que horas de treinamento, do que performance no treinamento, do que quantidade de pessoas engajadas. Você vai conseguir mostrar resultados que evidenciam de melhor maneira como essa ação de educação, de fato, está fazendo o negócio crescer. Bom, e por último aqui, a gente colocou uma etapa que é importante quando a gente tem uma universidade corporativa já robusta, né, que opera ali em grande escala, principalmente, e a gente precisa documentar todos os processos dela em um manual de operações, quando tem já uma equipe bem estruturada, que vai ali operar dentro dessa universidade.
Então, é um documento que a gente consegue consolidar todos os fundamentos da universidade corporativa, né? Então, falando como que ela vai funcionar, qual é a missão dela, qual que é o propósito, como que vai ser a governança, né? Quem são os responsáveis e o papel de cada um. Então, qual é a equipe que vai operacionalizar todas as ações ali dentro da universidade corporativa, né? Qual vai ser o fluxo também desse processo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, e ali o planejamento, desenvolvimento e operacionalização, que é mapear também quais são as estruturas de todas as escolas que eu quero para essa universidade. Então, depois que a gente está mais maduro nesse processo, a gente consegue definir. Ah, então eu vou ter uma escola específica de liderança, por exemplo, uma escola específica para vendas, e por aí vai, né? E ter mais consolidado todo esse mapa de competências e esse mapa de desenvolvimento que eu quero aplicar nessa universidade corporativa, né? E pensando tudo isso também em vincular esses treinamentos com o PDI do colaborador, né? Com o plano de desenvolvimento ali individual de cada um deles. Cláudio, o que você tem a falar sobre o manual de operações? Eu acho que esse é um documento que tem que ser sendo construído ao longo do teu processo de desenvolvimento, né? Eu acho que uma das questões assim super importantes quando você está, vamos falar de uma iniciativa embrionária ali, né? Eu estou começando a fazer. Normalmente isso fica restrito ali ao RH, ao time de desenvolvimento, à área de educação, e é super importante a gente, para conseguir disseminar esse projeto com mais força, de fato, botar isso na cultura da organização, a gente estender isso para outros departamentos, né? Você trazer as áreas de negócio, você formar um comitê com a área de negócio, você melhorar essa tua escuta, trazer o pessoal de comunicação. Algumas áreas são naturais, né? A primeira área, normalmente, que é impactada é a área de TI. Vou precisar ter uma plataforma e tal. E, às vezes, a gente deixa por último para conversar com o pessoal da área de negócio, para conversar com o time de comunicação, por exemplo. Às vezes, também com essa área de benefícios. Que benefícios eu já dou? Como é que eu coloco isso junto com a minha área de benefícios? Então, você integrar isso com outras iniciativas da empresa, trazer mais gente para isso, fazer um comitê, fazer com que esse comitê se reúna com uma certa periodicidade. Isso vai te ajudar a trazer mais protagonismo para essa iniciativa, vai ajudar que você, de fato, tenha mais sucesso, né, nessa iniciativa. E aí você vai construindo isso ao longo do tempo, né? Então é importante você já saber que precisa, você já vai separando os documentos, não necessariamente num primeiro momento, às vezes a gente encontra aí iniciativas que capacitam um volume grande de pessoas e você tem uma, duas pessoas tocando um negócio como esse, né? É um negócio que você usa muito parceiro, né? Você contrata muito parceiro para essa iniciativa e aí se torna mais efetivo ainda você conseguir fazer esse processo de documentação para você preservar isso, né? Não deixar que isso fique refém, aí você troca uma pessoa, sai uma pessoa, a dificuldade fica maior, ou então você fica refém dos seus parceiros, porque aqueles negócios estão todos na mão dos seus parceiros, então é super importante já começar a pensar isso desde o princípio e separando um tempo para construir esse documento, porque depois você fazer isso de trás para frente, o esforço vai ser muito maior. Você já começa a organizar e construir isso ao longo da jornada, o esforço vai ser menor. E às vezes a gente ali no calor do momento, a gente às vezes negligencia, né? Então, a ideia era a gente pontuar justamente isso. O que é importante, o que eu tenho que dar luz, seja num momento zero, eu não tenho nada, só tenho iniciativas isoladas e estou integrando. Aqui você tem um conjunto de dicas que vão ser importantes para isso. Cláudio, eu estou num segundo momento agora. Eu estou num momento que eu já tenho uma plataforma, eu já integrei algumas iniciativas, agora eu quero consolidar isso. Eu quero, de fato, colocar essa iniciativa com mais potência. Eu preciso atender melhor o meu negócio, eu tenho problema de engajamento, eu tenho problema para comunicar
o meu investimento aqui, né? Todo ano, na hora que eu vou discutir orçamento, eu preciso, ou eu estou perdendo um pouquinho, ou eu recebo menos do que eu deveria. Então, você está num momento também que você precisa estruturar, precisa organizar melhor essa ação. Aqui você tem dicas valiosas para isso também. Eu já estou mais estruturado, eu já tenho uma ação mais robusta. Você tem aqui também dicas que vão te ajudar. Essa questão de comunicação, a gente percebe hoje que ainda é muito pouco usada no mercado. Várias empresas que têm universidades corporativas super consolidadas ainda patinam muito nisso. Então, aqui a gente buscou construir um material que vai ajudar vocês, vai dar insights em vários momentos, né? Que possa ser utilizado em momentos de maturidade diferente e que, de fato, ajudem aí a vocês a essa iniciativa. A gente ainda tem aí algum tempo, a gente não imaginou que a gente ia, de fato, usar todo o espaço aí das 2 horas, mas eu acho que a gente pode abrir aí para algumas perguntas, se alguém tem alguma dúvida, antes da gente caminhar para o encerramento, né? Eu peguei aqui uma pergunta bem bacana, que seria aqui da Rafaela, né? Seria um exemplo de avaliações para acompanhamento do ganho de performance dos resultados? Aí eu lembrei, Cláudio, do case que a gente tem com a Natura, se você puder contar um pouquinho de como foi e como a gente conseguiu perceber o impacto ali da ação de treinamento no case da Natura. Legal. A gente tinha um desafio lá importante de desenvolver uma solução que, de fato, impactasse alguns indicadores de negócio, né? Tinha pontos de contato dessa consultora com a Natura, questões de digitalização, até venda em si mesmo, né? E aí, como a gente pensou isso desde o começo, a gente conseguiu monitorar isso antes e depois. Então, a gente estruturou uma ação que a gente conseguia, de fato, trabalhar cada um daqueles indicadores, e aí, no final do programa, a gente conseguia fazer o antes e o depois, né? O que esse indicador tinha naquele momento e o que ele tinha depois. Lá, como se tratava de uma ação bem robusta, a gente chegou até a fazer um teste AB com eles. Então, a gente separou 2 grupos de 30 mil consultoras. Eles lá têm um volume gigantesco. Naquele momento, a gente estava com 1.200.000 consultoras. A gente separou em 2 grupos de 30 mil consultoras, que eram consultoras equivalentes, né, que tinham a mesma realidade. Um grupo de 30 mil a gente aplicou o programa, no outro grupo de 30 mil não aplicou o programa. No final de 6 meses, a gente comparou a performance dos 2 grupos e fizemos uma regressão estatística para eliminar a tendência natural de crescimento. E aí a gente conseguiu identificar a melhora de performance em todos os indicadores: venda, pontos de contato, digitalização e tal. Mas, de fato, essa é uma ação estruturada que dependeu de um esforço. Agora, a gente tem, às vezes, ações mais simples também, né? Onde a gente mapeia um indicador ali e fala, eu vou melhorar aqui o meu índice de acidente. Eu preciso criar uma cultura de segurança no trabalho. Com diversas iniciativas que eu vou fazer e vou monitorar aquele indicador ali. Então, tem vários caminhos que você pode conseguir aí responder com performance os seus indicadores de educação. Legal. A Rose está com a mão levantada. Rose, você quer compartilhar? Abre o microfone. Gostaria de comentar com vocês exatamente um ponto muito interessante aí da palestra, né? Até agradecendo aqui a disponibilidade de vocês de compartilhar esse conhecimento, essas informações, e mais uma vez a querida BTD por permitir esse espaço, né, tão importante para troca e compartilhamento. Querido Igor e a equipe, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao meu comentário, seria um ponto bem interessante, que seria a necessidade de envolver as pessoas, ou seja, o público-alvo dos treinamentos,
como coautores, né, Cláudio? Foi uma fala que vocês estavam trazendo ali, eu faço questão de enfatizar, porque no passado, nós sabemos, existiam os chamados portfólios de cursos e tudo mais, e tal, um verdadeiro menu, né, ali dos treinamentos oferecidos pelas organizações. E eu falo no passado, mas vários colegas aqui devem pensar, poxa, Rosi, não é só no passado, não, lá ainda é assim, entendeu? Então, nós sabemos que a realidade efetiva é diferente daquela que hoje o mercado está valorizando e preconizando, né? E essa questão dos comitês junto com os participantes, né? Das pessoas que são das áreas-alvo, desde a etapa de planejamento, né, Cláudio, até o final. Então, é muito importante essa agregação da área-alvo, das pessoas-alvo, justamente nesse sentido, dessa coautoria. Aí vai ser um trabalho colaborativo muito importante e certamente afiançando resultados da mais alta qualidade, porque a área e as pessoas-alvo estarão completamente envolvidas e já engajadas pelo próprio processo de coautoria. Então, isso traz um diferencial muito grande, muito relevante dentro do ambiente da universidade, né? Ainda mais na realidade atual, cada vez mais digital. Então, o engajamento, acho que perpassa muito por esse direito de autoria e de coautoria. O que vocês acham? Concordo plenamente, Rose, muito bem Perfeito. destacado. A gente sabe também que é um desafio, né? Porque, na maioria das vezes, o colaborador está fazendo isso, e isso concorre com as outras entregas dele, né? Então, a gente precisa criar um ambiente para isso, tem que ter o patrocínio da liderança para essa questão, mas uma iniciativa que dá luz para isso, que coloca isso como uma prioridade, você vai sempre encontrar alguém que, de fato, tem essa predisposição e aí é notório que os seus resultados, a qualidade do que você está fazendo vai ser muito maior e aí você acaba criando um ciclo virtuoso, né? Porque daí um faz bem, aí tem aquela questão do jardim do lado, né? Eu sempre vou olhar para o jardim, aí o outro departamento olha o que aquele departamento fez e aí começa a fazer também. Então, é super importante, num primeiro momento, você identificar um bom parceiro, né? Quem vai ser o teu parceiro interno que vai te ajudar a isso, né? Você tem aquele departamento que você tem um líder que está mais alinhado, tem um outro que está, às vezes, num momento do negócio que não permite ele fazer esse tipo de alinhamento. Então, ter esse faro para, primeiro, entender que isso é importante. Segundo, buscar o parceiro correto no momento certo e aí, de fato, você vai ter um excelente resultado. Com certeza, a gente consegue aumentar o comprometimento também, né, de todo mundo e o engajamento quando todo mundo participa ali desde o início, né, de forma colaborativa e, de fato, fazendo essa coautoria, né? Pode falar, Rose. Outra questão importante, porque hoje uma das grandes queixas é exatamente de um nível abaixo do esperado em relação ao engajamento, como a Nath acabou de bem colocar aí, e a gente vê que todo o trabalho, quando ele é desenvolvido, por exemplo, criando pequenos comitês, né, com a participação das pessoas, área-alvo, seja do treinamento, enfim, do que for, realmente reflete no nível de engajamento. E hoje nós sabemos, né? Todas as pessoas dizem, são tantas demandas, a gente está ali o tempo todo tendo que estar dando, como o Cláudio falou, são tantas entregas e tal, e outra coisa, tão cansativo você ficar ali 1 hora naquele módulo de treinamento, seja o que for e tal. Então, eu acho que uma grande relevância, além dessa coautoria, da participação, claro, efetiva das lideranças e dos comitês, seria essa simplicidade, né? Temos na era da simplificação de tudo, então a gente ainda vê processos muito engessados que resguardam uma complexidade desnecessária
dentro da ambiência do RH, da ambiência do TI&D. Então, a gente hoje tem que ter essa postura do descomplicar, do simplificar, de ser uma coisa realmente mais low profile, e aí as pessoas acabam chegando mais perto, né? Porque quando você começa com uma série de diretrizes antes, as pessoas já olham para aquilo de uma forma realmente assim até estressante. Então, essa simplificação é fundamental na linguagem e na postura também, porque aí é um grande chamado para todos os profissionais, nós profissionais da área de desenvolvimento, temos que ter zelo e cuidado com a nossa postura, para simplificar mesmo, sabe? Para poder estar ali, independente da área. Ah, não, Rose, mas aí esse trabalho vai envolver um módulo para superintendentes, para líderes em geral. Eu falei, gente, não é em função do cargo que você vai trazer, rebuscar, querer sofisticar. Não, todos têm que ter acesso a excelentes conteúdos. Se ele tem uma função de chefia, ótimo, mas se ele é um operador de chão de fábrica, ótimo também, eles têm o mesmo valor. Então, infelizmente, a gente ainda vê essa segregação, essa separação em nível de linguagens, né, diferenciadas. Então, quem ainda não percebeu que a gente está num momento de extrema necessidade de simplificação, daquele, né, ir direto às questões, realmente perde tempo, porque o que aproxima hoje é justamente isso, você ter um nível de acesso muito ágil e a tua resposta ser também bem ágil. Então, a gente precisa disso. Quantas vezes a gente ouve, porque eu já dei as minhas ideias, as minhas colaborações, mas eu acho que esqueceram, porque não me deram nenhum retorno, não tive nenhum feedback, e isso vai esfriando aquele ambiente que se quer construir, né, de mais participação, né? Acho que tem muito a ver com essa questão de buscar sempre a simplicidade e o curto prazo nas respostas, né? Verdade, é. Aí vale o menos é mais e o mundo está cada vez mais horizontal, né? Então, hoje a tecnologia aproximou as pessoas, eliminou barreiras, né? Colocou, hoje todo mundo tem protagonismo, né? Todo mundo tem voz, todo mundo consegue se posicionar, e a gente pode levar um pouco disso ali para as iniciativas também corporativas de educação, né? A educação precisa se transformar, a educação é um processo formal por natureza, e aí por isso, às vezes, até que demora um pouco mais para absorver essas novas modalidades, né? Conseguir entender melhor essa maneira, mas eu acho fundamental. E aí, até puxando um pouco ali, eu estava olhando aqui o chat, vi a Soane falou ali da questão do TikTok, né? Se a gente não vai perder. Acho que o TikTok, na verdade, ele faz parte de um ecossistema, né? O TikTok ele é um excelente call to action, né? Ele vai te chamar para você dar continuidade lá, né? Ele é uma ferramenta para motivar, assim, para trazer a pessoa, né? Lembro quando a gente começou com o WhatsApp, tinha a mesma coisa. Pô, mas como é que você vai conseguir fazer curso para o WhatsApp e tal? E hoje já é uma realidade. Depois de 3 anos, a gente já tem aí mais de 330 mil pessoas capacitadas nessa modalidade, e é um veículo que está na mão de todo mundo, está em qualquer lugar, assim. Então, e aí parte um pouco isso porque a Rose falou, vamos simplificar, vamos ir para onde a gente está, vamos falar a linguagem de quem está falando, não precisa ter um discurso erudito, a gente consegue educar com uma linguagem coloquial, uma linguagem formal. A língua, ao longo do tempo, vai se adaptando a isso também, né? A rede é uma necessidade, e a gente vê isso na poesia, a gente vê isso na música, como essa linguagem já está sendo adaptada para outros veículos, né? E não porque a educação também precisa ir para esse lugar, né? Senão a gente vai ficar num lugar onde as pessoas não estão, e aí fica mais difícil, né? Uhum. Perfeito, eu achei muito bacana mesmo a contribuição da Rose. E realmente, a gente tem tantas tarefas no nosso dia a dia, né? Tantas atividades para conciliar, que aquele treinamento não pode ser encarado como, nossa, mais uma tarefa, mais uma coisa para o meu dia já está tão cheio e vamos colocar mais essa atividade aqui, né? Eu acho que realmente é um ponto de atenção, e principalmente saber que hoje
a gente é muito movido pelo que nos interessa de fato, né? E então, por isso a importância de trazer os colaboradores desde o começo do processo, né? Entender o que de fato motiva e interessa esse público, né? Mais alguma? Ou vamos... Vamos ver aqui, estou dando uma olhada nas perguntas. Se alguém quiser também abrir o microfone, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntar, para compartilhar a visão de vocês também. Eu acho que a gente pode ir para o encerramento, então, Nath. Já vão dar 11 horas ali, é bom que a gente ainda consegue aí aproveitar o finalzinho da manhã ali para tocar as atividades. Eu queria agradecer muito a vocês pela paciência, pelo interesse, nos colocarmos aí à disposição para a gente conseguir aí continuar dividindo sobre essa questão, sobre dúvidas, sobre maiores esclarecimentos. Agradecer aí também você, Igor, Adriana e o pessoal da BTD, que faz um trabalho fantástico aí de proporcionar esses espaços para a comunidade aí de treinamento. Assim, o trabalho de vocês é fundamental para isso. Então, agradecer vocês também aí, agradecer a Nath, o pessoal do DOT aí que nos ajudou também nessa iniciativa. E bom finalzinho de semana para vocês e um bom dia. Sim, obrigada, gente, pelo espaço, pela troca. Excelente, Cláudio. Poxa, muito legal. Passou por todo um panorama, desde a importância estratégica da Universidade Corporativa até o passo a passo das preocupações de como trazer isso. Então, foi sensacional. Uma manhã, com certeza, muito produtiva e que dá o caminho a ser seguido, né, de como a gente organizar a Universidade Corporativa. E realmente esse é o nosso objetivo aqui com os partners, e trazer realmente ideias e possibilidades práticas e reais para as organizações, para as pessoas que cuidam do desenvolvimento. Então, sensacional, Cláudio, Natália, muito obrigado pela contribuição. O que eu ia pedir para vocês, se vocês... vou pedir para a Adriana colocar o link da avaliação também aqui. A gente tem uma avaliação a todos os eventos, é um link rapidinho. E mais do que o NPS, né? A gente tem falado muito de olhar os resultados além dos indicadores básicos e padrões. Para a gente, o NPS é mais um termômetro do evento, mas a gente quer saber o insight que vocês levam hoje e vão aplicar a partir de agora. Qual é o primeiro passo que vocês podem colocar? Então, está o link aí que a Adriana colocou para vocês compartilharem com a gente esses insights e as perspectivas de vocês, que para a gente é muito rico e ajuda a gente a trazer os próximos eventos, a direcionar as próximas atividades da BTD, tá bom? Pessoal, muito bom dia para todo mundo, foi sensacional. Quero agradecer imensamente o pessoal da DOT aqui, sempre grandes parceiros, e contem sempre com a gente também aqui na BTD, tá bom, pessoal? Valeu, gente. Bom dia. Antes que eu esqueça, gente, pessoal, antes de sair, quem puder, abre a câmera, vamos tirar nossa foto aqui que a gente coloca no Instagram para registrar esse momento e colocar no Instagram da BTD. Então, quem quiser e puder abrir a câmera para a gente tirar a nossa foto aqui, ou quem não puder abrir, colocar um coraçãozinho, colocar reactions aqui para a gente entrar na foto, tá bom, gente? Vamos lá, 3, 2, 1. Pronto, foto feita. A gente vai colocar agora no Instagram lá da BTD e vocês acessam lá e a gente vai ser muito legal interagir com vocês pelo Instagram, tá bom, gente? Bom dia para todo mundo, valeu, até a próxima. Cláudio, Natália, pessoal da DOT, valeu, até a próxima. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau.